Olá, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a língua. No vídeo anterior a gente falava sobre o posicionamento correto da língua em repouso para evitar problemas de mal oclusão. Hoje nós vamos falar sobre a anquiloglossia, que é o termo técnico para a língua curta, né? Então, o que acontece? A língua, né, o freio lingual mais encurtado. A gente tem a língua, certo? Nós temos o assoalho bucal, que é a musculatura que faz o chãozinho ali, né, o assoalho da boca, e uma pelinha que é o freio lingual. Esse freio ele tem que ter uma elasticidade boa e ele tem que ter uma inserção um pouquinho mais para trás ali, na metade da língua mais ou menos, né? E o freio, quando ele é encurtado, ele é muito grosso, curtinho mesmo, não tem tanta elasticidade. E geralmente sua inserção é mais na pontinha da língua. Então ele prende a ponta da língua, é a tal da língua presa, né? Porque ela dificulta a fonação também de algumas palavras. Então a gente tem que ficar de olho. Num bebê recém-nascido, a gente tem que observar. Se ele fez o teste da linguinha e foi detectado um freio curto, né? A gente tem que ficar de olho, observar se ele está conseguindo fazer a pega da mamada, se ele está conseguindo ordenhar a mama da mãe e deglutir de uma forma correta, com isso crescendo e engordando normalmente, né? Se ele começar a perder peso ou estacionar o seu crescimento, a gente tem que observar e provavelmente fazer uma intervenção cirúrgica simples até nos primeiros dias de vida. Se ele estiver ganhando peso, a gente vai só observar. Por quê? Ao longo da vida, entre 2 e 3 anos de idade, normalmente, ocorre um crescimento do músculo, né, da língua, e às vezes essa ponta da língua é projetada mais para frente e o freio permanece mais para trás, normalizando a situação. Às vezes, até com o movimento de deglutição, de fonação, essa língua se alonga, o freio se alonga e normaliza. Então, nesses casos, a gente só observa e, se não precisar, a gente não intervém. Só que se a gente deixar uma criança desenvolver, crescer com o freio muito curto, a gente pode ter problemas tanto na deglutição, a gente pode desenvolver uma deglutição atípica que vai ajudar a atrapalhar, vamos dizer assim, a oclusão correta, né? Pode instaurar aí uma mordida aberta anterior, que depois a gente vai ter mais trabalho para intervir, né? E ainda cuidar da oclusão e da língua. Pode ter uma desordem na fala, por exemplo, nos fonemas, assim, onde vai falar R, L, D, N, por exemplo, a criança vai ter uma dificuldade de projetar a língua de uma forma correta para pronunciar as palavras como devem ser pronunciadas, né? Então, a gente tem vários problemas, até pode, se tiver muito curto, pode desenvolver uma falha no crescimento, aí um atraso no crescimento mandibular. Pode também, com o passar do tempo, causar diastemas entre os dentes, aquele espacinho entre os dentes inferiores, e ao longo da vida causar retrações gengivais. Então, nesse caso também a gente tem que intervir. Caso a caso a gente tem que avaliar. Mas a gente pode dar umas dicas para você aí em casa tentar detectar se o seu filho tem algum problema nessa ordem, ok? Então assim, peça para o seu filho levantar a língua e pôr a ponta da língua com a boca aberta no céu da boca. Se ele não conseguir, é que o freio está muito curto e segurando esse movimento. Outra coisa, a criança às vezes não consegue lamber o lábio, né? Na totalidade, assim, não consegue projetar a língua para o lado de fora para lamber o lábio. Também pode ser um sinal. Dificuldade de lamber um sorvete, por exemplo, mostrar a língua, né, pro amiguinho. A gente pode estar diante aí de um problema que a gente consiga, de repente, intervir e tratar. Uns amigos nossos, assim, aliados da odontopediatria, é justamente o pediatra da criança, um otorrino ou uma fono, que acabam muitas vezes detectando esse probleminha, né, essa desordem aí, essa anomalia da língua e indicando para o odontopediatra avaliar também, tá? Um teste simples também é pedir para a criança levantar a língua no céu da boca e a gente vê a formação de um coração na ponta da língua.
como essa imagem aqui. Essa é uma forma como a gente espera que a criança levante a língua, consiga tocar o céu da boca numa posição normal. Quando o freio é curto, olha, ela tenta levantar, não consegue e forma um coração aqui. E aí, nesse caso aqui, dependendo da nossa avaliação, a gente tem que intervir cirurgicamente ou não, tá? Eu queria ressaltar que aqui no consultório a gente tem uma dupla que tem evitado muito as cirurgias em hospital, né, em ambiente hospitalar. A gente vai trabalhar com a odontopediatria e a bucomaxilo junta, né? São dois profissionais treinados, um para resolver qualquer dificuldade cirúrgica e o outro para resolver a parte psicológica ali da colaboração da criança. Então, com isso, a gente tem conseguido fazer muito, a grande maioria, 99% dos casos da cirurgia, aqui mesmo em ambiente ambulatorial, né? Aqui no consultório. Então, isso tem trazido maior conforto para a criança, para os pais, diminui custo e também aquela sensação de você estar levando o seu filho a fazer uma cirurgia no hospital. Então, procure sempre alguém especializado na área para poder te ajudar, ok? Obrigada!